preocupação que os democratas estão com essas pautas ultra radicais da esquerda, porque só existe na imprensa e no mundo a extrema direita, a extrema esquerda não existe, né? Mostra que, de alguma forma, os números internos das pesquisas democratas, elas mostram, se os números externos que nós sabemos, inclusive de institutos que são ligados com o Partido Democrata, mostram Joe Biden derretendo e os democratas derretendo nas pesquisas, nos estados, nas legislaturas estaduais, imaginem os números internos. Isso mostra uma preocupação exatamente com os midterms desse ano, em novembro desse ano, que de 2 em 2 anos o Congresso mexe ali nas suas cadeiras, né? Ninguém fica confortável aqui nos Estados Unidos, né, em relação a isso. Mostra uma preocupação exatamente na Câmara e no Senado. 2020, Donald Trump perdeu, né? Perdeu a eleição, mas as legislaturas estaduais, as legislaturas com maioria republicana, elas continuaram republicana e os republicanos tomaram ainda mais 2 ou 3 legislaturas estaduais, se eu não me engano. A Califórnia, para vocês terem uma ideia, um estado que eu acho que junto com Nova York é os 2 estados mais democratas, né, com as políticas mais radicais da extrema esquerda, em 2020 a Califórnia roubou 2 cadeiras na Câmara, 2, Nova York também. Então ali já dava para mostrar um termômetro que as políticas de extrema esquerda dos democratas, elas podem ser muito bem vistas aí para pagamento de pedágio ideológico, mas na vida real isso não bate muito com o que o americano, o afegão médio, ele quer e deseja. Tanto é, eu tenho até um artigo, recomendo muito, que eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre a eleição para o estado da Virgínia. O ano passado, um estado que vota com os democratas há quase 2 décadas, para governador, para vice, para procurador do estado, votou com os republicanos de cabo a rabo. Governador republicano, vice-governadora republicana, que os votos são separados, não é uma chapa, eles votam separados, procurador do estado republicano, e ali já era para ter acendido um alerta nos democratas, mas eles continuaram apostando na política de políticas radicais, e tudo é racismo, e tudo é isso, e a CRT, né, que é a teoria racial crítica nas escolas. E isso aí agora, ontem o que mostra é que o discurso de Joe Biden foi um damage control. Vamos tentar controlar o dano que foi feito no Partido Democrata, porque as eleições de midterms estão aí. Ele disse também, peraí, deixa eu voltar aqui. Interessante, eu escrevi aqui supremacia branca, porque esse discurso que era do Trump, né, compre produtos americanos, America First, Made in America, nossas fábricas de volta para os Estados Unidos, dê emprego aos americanos, isso era considerado um discurso de supremacia branca, né? Os democratas empurravam essa ladainha toda vez que o Trump falava isso. Mas ontem Joe Biden resolveu dar uma ajustada. Ele disse, isso também eu vou trazer para a live com a Renata, que é preciso cortar o custo de produção sem cortar os salários. Entenderam? Você corte o seu custo de produção, os seus ganhos, mas não cortem os salários. E aí a gente cai no que aconteceu durante a pandemia, né? Muito foi estimulado para o governo, impressora de dinheiro ligada em Washington o tempo todo. Muito foi estimulado para que as pessoas ficassem em casa recebendo dinheiro do governo. Aqui na Califórnia, então, foi estimulado até e defendido pelo governo estadual que as pessoas não precisassem pagar sequer aluguel. As pessoas ficavam em casa, sem trabalhar, recebendo
essa ajuda do governo. O que aconteceu? Um ano se passou, né? Entra aí no segundo ano, as pessoas não voltam ao trabalho, aos postos de trabalho, muitos postos de trabalho aí sendo não conseguindo serem preenchidos. Chega um ponto que as empresas falam, bom, eu tenho que seguir a vida. E aí o que aconteceu? As empresas começaram a se automatizar. Hoje você entra aqui em qualquer McDonald's, e você pode fazer o seu pedido na máquina. Não existem mais aquele monte de caixa, né, com as pessoas atrás do caixa. Hoje tudo é feito na máquina, porque a vida tem que seguir, né? E aí, quando as pessoas começaram a voltar para o mercado de trabalho, muitas dessas empresas estavam exatamente automatizadas, não existia o posto de trabalho daquele empregado, não existe mais. Ou seja, abusaram da impressora de Washington, da impressora aqui da Califórnia também, e quando resolveram voltar ao trabalho, o trabalho não existe mais. E aí ele disse que era preciso cortar, né, agora os custos e aumentar o minimum wage, aumentar o salário, colocar aí como mais ou menos 15 dólares por hora. Isso não vai acontecer. Outro ponto que ele falou no discurso também, que era preciso cortar o custo da produção da insulina. O Trump, não tem como, gente, não comparar, não tem como porque nós não estamos nem comparando uma administração de 8, 12, 15, 20 anos atrás com agora. Nós estamos comparando a última, né, questão de 1, 2 anos atrás com o que está acontecendo agora. Então não tem como a gente não comparar, porque a vida do americano mudou muito em muito pouco tempo. E aí ele disse que era preciso cortar o custo da produção de insulina, mas a gente lembra que Donald Trump baixou o preço da insulina e dentro das ordens, dos decretos iniciais do Joe Biden, ele reverteu isso. Ele devolveu a autonomia para as Big Pharmas. E o Trump tinha ali conseguido um acordo e segurado o preço da insulina, e ontem ele veio dar o discurso de que era preciso cortar o custo da produção da insulina para baixar o preço, que nós não podíamos ficar aí à mercê do quanto as empresas, as Big Pharmas estão ganhando. Ou seja, parece ele acha que a gente não lembra, né? Ele disse que as crianças precisam voltar para as escolas. Há quanto tempo nós estamos falando isso? Inclusive, esse governador republicano que foi eleito na Virgínia o ano passado, ele foi eleito com esse discurso eleitoral. É preciso devolver aos pais a autonomia em suas crianças e é preciso que as crianças voltem para as escolas. Porque os sindicatos de professores da Virgínia, assim como aqui na Califórnia, eles continuam forçando a barra para que as escolas não abram na sua capacidade máxima. Eles têm aí uma lista de demandas que a grande maioria dos tópicos não é em relação à pandemia ou à segurança. E ontem ele disse que é preciso que as crianças voltem para as escolas. Ele disse também que é preciso parar de usar a Covid como um ponto de divisão. Ele disse que é preciso parar de usar a Covid como um ponto de divisão. We are all Americans. Somos todos americanos, né? No entanto, eles chamaram os republicanos durante 4 anos de nazistas. Eles chamaram eleitores republicanos dentro da pandemia de nazistas. Eles segregaram os não vacinados. Eles cancelaram os não vacinados. Eles perseguiram os não vacinados. E agora eles passam uma borracha, esquece tudo isso.
Inclusive, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob Joe Biden, foi em cima dos pais que estavam questionando a CRT, a teoria crítica racial, imposta nas escolas. Os pais não queriam essa doutrinação, eles não queriam que ensinassem para os filhos que todo mundo é racista, todo mundo é racista, todo branco é racista, todo mundo é racista, toda criança é racista e não sabe, é praticamente isso. E os pais lutaram contra isso, e o Departamento de Justiça, numa dobradinha aí com a União Nacional das Escolas, eles colocaram o FBI em cima de pais, colocando pais como terroristas domésticos. Isso tudo aí tá na internet, viu, pessoal? Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui. Não acreditem em mim. Peguem a informação, vão na internet e chequem nas fontes primárias. Eles colocaram, o Departamento de Justiça colocou, obviamente que teve um backlash gigantesco dos pais que não ficaram calados. Eu costumo falar aqui, quem vai tomar a América de volta, vocês anotem, vai ser os pais, democratas, republicanos, independentes, imigrantes, legais, negros, asiáticos. Os pais vão tomar a América e colocar a América no rumo da decência de novo. Os pais não se intimidaram com o Departamento de Justiça, colocando o FBI aí para persegui-los, e partiram para cima, dobraram a meta. O School Board, né, que pediu, que colocou, fez uma carta para o Departamento de Justiça para investigarem os pais que estavam questionando, fazendo bullying com School Board members, com os membros dos diretórios escolares, pediu desculpa, porque os pais não ficaram quietos. E aí, agora, Joe Biden, no discurso de ontem, veio pedir para que esqueçam tudo isso, nós somos um único povo, nós somos uma união apenas. É inacreditável. Ele disse também, não riam, que nós precisamos de segurança na fronteira sul. Ele disse que nós precisamos de segurança na fronteira sul. Não tocou, não falou literalmente a palavra imigração ilegal, mas ele disse que é necessário agora uma segurança maior nas fronteiras. Lembrando, um pequeno parêntese, que desde a invasão da Ucrânia, a Kamala Harris, que é a encarregada desse imbróglio na fronteira sul aqui nos Estados Unidos, ela foi à TV e disse que era preciso respeitar a soberania das fronteiras de um país, assim, com essas palavras. No entanto, ela não apareceu até hoje, num dos pontos mais caóticos e perigosos ali, que tem causado esse desastre da imigração ilegal na fronteira sul. Mas disse que as fronteiras ucranianas, as fronteiras bem protegidas, elas precisam ser respeitadas, é preciso enaltecer fronteiras bem protegidas. Bom, para não me alongar muito aí com vocês, ele disse também que era preciso proteger as mulheres. Isso ele estava se referindo às leis abortivas que os democratas continuam tentando passar de uma maneira assim absurda. Lembrando que esse é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos. O primeiro foi JFK, John Kennedy, que era contra o aborto, que hoje provavelmente estaria aí no hall dos republicanos, porque ele era democrata, e os democratas enaltecem tanto, né, JFK, John Kennedy, mas não falam das políticas que John Kennedy defendia. Ele era pro-life, ele era contra o aborto, ele era a favor de custos tributários, de uma reforma fiscal importante, ele era a favor de uma área militar forte, ele acreditava no que aquilo que Reagan foi dizer, né, mais para frente, né, nos anos 80, a paz através da força. John Kennedy acreditava nisso, e
Agora Joe Biden, o segundo presidente católico, ele reverteu mais uma política de Donald Trump. Donald Trump, na Casa Branca, ele cortou todos os fundos e recursos financeiros do governo federal para clínicas abortivas nos Estados Unidos e no mundo. Ele cortou tudo. Não vai ter dinheiro para essas clínicas abortivas, nem aqui na América, nem nenhum programa internacional. Uma das ordens executivas de Joe Biden, que, aliás, um pequeno parênteses, em 3 dias ele assinou mais ordens executivas do que os últimos 4 presidentes combinados, tá? Na primeira semana. E uma dessas ordens era revertendo esse bloqueio de fundos federais para clínicas abortivas do Donald Trump. Ele agora ele autorizou mais uma vez que essas clínicas e todos os programas abortivos recebessem fundos federais. E aí ele foi ontem e disse que era preciso proteger as mulheres, porque uma lei absurda, talvez uma das leis mais vis e demoníacas que poderiam ter passado no Congresso, foi bloqueada por um senador democrata, que é o Manchin, M-A-N-C-H-I-N. Manchin é um senador democrata que vem votando com os republicanos, por incrível que pareça, porque é um senador constitucional, institucional, moderado, e como o Senado está 50-50 e o voto de Minerva é sempre do presidente do Senado, que aí no caso é sempre o vice-presidente, nesse caso a vice-presidente Kamala Harris, o senador Manchin votou contra essa lei demoníaca que ia passar essa semana. E aí ele fala ontem que foi um beliscão praticamente no Manchin, tanto é que quando ele disse que era preciso proteger a saúde das mulheres, a câmera foi direto ali no Manchin, né? Mas ele não fala, por exemplo, em proteger as mulheres nos esportes. Temos visto aí um aumento muito importante de homens biológicos competindo com mulheres nas universidades, tomando o lugar das mulheres, tomando o lugar de jovens atletas, e isso ele não fala. Outro decreto dele, assinado, também revertendo a política de Donald Trump, que disse que tinha também um decreto dizendo que, e isso já estava sendo discutido até, uma briga aí grande nas cortes federais em cada estado, mas também provavelmente chegaria na Suprema Corte, de que as pessoas deveriam competir no seu sexo biológico. Joe Biden também reverteu essa política do Donald Trump. Bom, ele enalteceu os militares no final, né? Disse que os militares, salve nossos militares, mas também não mencionou como os militares não vacinados foram demonizados, inclusive eles foram instigados aí, os políticos do Partido Democrata, eles instigaram sua base eleitoral a apoiar a expulsão dos militares não vacinados do exército americano, a expulsão ou a demissão de médicos dos hospitais, de pessoal, funcionários, né, da esfera federal. Tudo isso foi instigado, mas agora ele quer falar em união, esqueçam tudo, união. Ele não mencionou, ele falou sobre, de uma forma indireta, né, da retirada do Afeganistão, não tocou muito no assunto, foi uma coisa que ele passou muito rápido, e aí uma deputada republicana gritou, né, do plenário, né, 13 morreram, que ele não mencionou os 13 soldados americanos que morreram ali naquela saída caótica, histórica, que ainda está entalado na garganta do americano, porque o americano, nesse sentido, ele é muito patriota,
independentemente se é democrata, se é republicano, se é independente, a área militar, nesse caso, é uma área que os americanos eles respeitam muito, que eles honram muito, e ele não mencionou os 13, nem fez nenhuma homenagem aos 13 soldados que morreram no Afeganistão. Aí, muito pelo contrário, ele disse também, ele sempre tenta ganhar uma simpatia do público falando do filho, que o meu filho morreu na guerra, o meu filho veterano morreu na guerra. E é mentira. O filho dele não morreu na guerra. O filho dele não foi soldado. O filho dele foi um burocrata, um advogado, que foi para alguns postos, mas ele nunca esteve na linha de frente de combate. Era o que ficava ali por trás nos bastidores. E ele, infelizmente, faleceu voltando da guerra, e depois ele descobriu um câncer no pulmão e ele faleceu de câncer no pulmão. Então ele sempre tenta usar essa retórica de que meu filho morreu na guerra, veio da guerra, e não é verdade. Não é verdade, o filho dele nunca esteve em combate. Então, pessoal, é isso. Eu acho que... e as gafes, né, dele, né? Ele tropeçou muitas vezes em muitas palavras, não conseguiu... fecha os olhos, assim, às vezes, né? Tenta colocar o pensamento back on track. E aí ele disse que lutaremos com a África contra Vladimir Putin. E, obviamente, o que está rodando aí as redes sociais hoje, que quando ele diz que Vladimir Putin jamais conquistará Kiev e o coração dos iranianos. E aí você vê ao fundo a Kamala Harris assim tentando consertar a Ucrânia, ucranianos. Mas tá aí. Um discurso totalmente desconectado da realidade, um discurso que eu não sei se dá tempo mais dos democratas. Foi um discurso de damage control para os midterms em novembro. Eu não sei se dá tempo mais deles consertarem o dano que foi feito com as políticas, porque não é só retórica, não é só discurso. Eles empregaram muito dessas políticas da extrema esquerda americana no dia a dia das pessoas, né? Aqui, por exemplo, vocês sabem, eu também escrevi na revista Oeste até muito antes da gente começar a ver as imagens, porque aqui a gente já tinha começado a viver e falei, opa, tem um sinal amarelo aqui. Aquela lei que foi passada, essa lei foi passada, pessoal, através de um referendo. A população decidiu fazer uma lei em relação aos $950, que você pode roubar até $950, que você não vai para cadeia. Isso aí num processo de tentar promover o desencarceramento em massa. Então, as pessoas estão vendo, né? Aqui na Califórnia, por exemplo, também tem a lei agora. Temos visto muitas pessoas com problemas mentais, com doenças mentais, aqui no centro de Los Angeles, em downtown, um pouco longe da minha casa, mas sempre que a gente está lá, a gente vê. Em São Francisco, nas grandes cidades, os doentes mentais nas ruas, eles não podem ser tocados pela polícia. A polícia não pode chegar num doente mental, num viciado que está, por exemplo, extremamente alterado. A polícia não pode encostar nessa pessoa para levar para um abrigo ou para levar para outro lugar sem o consentimento daquele doente mental, sem o consentimento daquela pessoa que está quase em overdose. Essa infelizmente é a Califórnia aí, que já foi um estado aí sob a tutela, sobre a batuta de Ronald Reagan, 2 vezes governador, e que hoje tem não as políticas moderadas. Existem alguns estados moderados, democratas, mas aqui é o radicalismo.
O meu condado, ainda bem que temos o federalismo americano. No meu condado, por exemplo, o meu condado é um condado que vota com os republicanos. Então, essa é a maravilha do federalismo americano. Uma ordem executiva absurda, esdrúxula lá em Washington, o meu estado pode bloquear essa ordem, passando através de uma legislatura estadual. Né? Aqui temos, né, Câmara, Senado, uma Suprema Corte estadual. E mesmo dentro de um estado democrata como o meu, uma ordem, um decreto ou uma lei estadual, o meu condado tem autoridade e autonomia de bloquear também, de fazer um escudo, né? Então, é por isso que a gente tem que tentar implementar esse tipo de pensamento político no Brasil. A gente fala muito, né, de Brasília, do presidente A, B ou C, mas a gente não sabe o nome do nosso vereador, o nome daquele que está encarregado do acesso direto, das ações diretas nos eventos que mudam a nossa vida cotidiana. Bom, era isso. Era só para falar então do discurso do Joe Biden de ontem, do State of the Union. Muita gente me pediu e achei mais rápido vir aqui fazer uma live do que ficar postando ali. Eu acho que eu passei por tudo. Deixa eu ver. Máscaras, crianças, sanções. Diz que vai ter mais sanções, né? Aí Vladimir Putin, mas cadê as sanções de cortar, né, o fornecimento do gás, Alemanha e Rússia? Tem um outro ponto também que eu quero trazer para a live de sábado com a Renata, que ele comentou sobre o Global Minimum Tax Rate, que ele é a favor de ter uma taxa única no mundo. Isso aí a Renata vai ser pano para manga para Renata. Bom, então é isso, pessoal. E disse também, olha só, isso aqui também eu coloquei até aspas, depois eu fui checar para ver se eu tinha entendido bem. Ele disse o seguinte sobre as vacinas, ele disse o seguinte: você não tô brincando, tá? Foi isso mesmo que ele disse, literalmente. Você não pode construir um muro alto o suficiente para parar essas vacinas. Aí ele parou assim. A vacina pode parar a transmissão dessas doenças. Os checadores não checaram, né? Porque essa vacina não para a transmissão, mas ele disse que você não pode nem construir um muro alto o suficiente para parar essas vacinas. Enfim. É isso, pessoal. Acho que eu passei aqui pelos principais pontos. E deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. A live de sábado com a Renata vai ser muito, muito legal. A gente tem muito material para trazer para vocês. O feedback lá do CPEC. Vamos falar da Ucrânia, vamos falar da OTAN, vamos falar da Rússia. Bom, então é isso, tá? Vou deixar gravado a live salva do discurso do State of the Union, e qualquer pergunta que vocês tenham para a nossa live de sábado, eu deixei um story com a notificação, com o sininho. Qualquer pergunta vocês respondam naquele story que tem a notificação, eu avisando que passei a live para sábado, que eu vou trazer as perguntas de vocês também, tá bom? Pessoal, obrigada. A gente se vê então amanhã nos Pingos, sexta-feira na Oeste, nos Pingos, e sábado às 8 da noite, horário de Brasília, eu estarei aqui no meu perfil com a Renata para a gente falar disso tudo, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite.